Hoje estamos no capítulo 40 de Gênesis, né? E fala que José, o filho de Jacó, de Israel, ele está preso, ele está numa prisão e tudo isso por causa de seus sonhos, né? Por José ser um sonhador, ele está numa prisão, né? E então, no capítulo 37 de Gênesis, né? Ele vem nos contando sobre a família de Jacó, né? De Israel. Jacó, então, ele volta para a terra de Canaã, né? Como nós sabemos. Ele volta novamente para a terra de Canaã, a terra de peregrinação do seu pai Isaque, do seu avô Abraão, e ele então volta para lá, né? Depois que ele encontra com seu irmão Esaú, então ele fica morando na terra de peregrinação do seu pai, a terra de Canaã, né? Então, ali fica Israel e a sua família, Jacó e sua família, né? Israel. Ele teve 12 filhos, diz a Bíblia. Jacó teve 12 homens, né? Com Raquel, que era a que ele mais amava, com Lia ou Leia, né? Que era a irmã dela, com Bila e com Zilpa, que era as duas concubinas. Então ele teve 4 mulheres. Então diz que José, quando José nasce, ele sai lá da casa, né, do seu tio do seu tio Labão, né, e volta para Canaã, né, com uma história que a gente já sabe. E diz que a Raquel, sua mulher, quando nasce Benjamim, né, outro filho, irmão de José, a mulher que ele mais amava, que Jacó, Israel mais amava, ela morre. Ela morre assim que ela tem o, o garoto, né? Assim que nasce Benjamim, que ela põe o nome de Benoni, mas Jacó muda para Benjamim, então ela morre ali depois do parto. Então, a mulher que Jacó mais amava acaba morrendo, né? Então, diz a Bíblia que Jacó, ele amava muito mais a José, que era o filho da velhice, né? E Benjamim, claro, mas ele amava muito mais a José do que todos os seus outros irmãos, os outros 11 irmãos, né? E aí que vem, né? Ele erra também do mesmo modo que errou lá o seu pai Isaac, né? Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. E acaba acontecendo a mesma coisa, por causa disso mesmo, né? Israel ama mais a José do que aos outros irmãos. E aí já começa o problema, né? José tinha 17 anos, era um jovem, né? E ele trabalhava, né, junto com os seus irmãos, que eram os filhos de Zilpa e de Bila, né, das concubinas. Então o José trabalhava junto com eles, né, pastoreando as ovelhas de Israel, de Jacó, de seu pai. E Jacó amava muito mais a José. Então José também, né? Ele trabalhava lá com seus irmãos e ele contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam para o seu pai. Chegava lá, ó pai, eles aprontaram lá, eles fizeram isso, né? Eles ficam brincando em serviço, larga lá as ovelhas, né? Eles dormem lá no campo, eles
se encontram com mulheres, então José entregava as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Então isso criou muito mais raiva nos seus irmãos e eles odiavam a José. E para piorar as coisas, né, Jacó, ele pega e ele dá para José uma túnica de mangas compridas, né, bonita, de manga assim comprida e toda colorida, né? Se diria no dia de hoje, ele deu um iPhone para o José, né? Que era o que naquela época eles usavam túnicas, né? Era um roupão que ia, um vestidão que ia da cabeça até os pés, né? Para cobrir por causa do sol, por causa do calor. Então era a moda, né? A moda lá era a moda de Israel naquela época, de Canaã, todos eles, né? Então eles usavam uma túnica uma capa grande, né? Que ia até o chão, até o pé. Então José, ele ganha essa túnica bonita, né? Toda colorida. E aí que causa ainda muito mais raiva nos seus irmãos, né? E acontece que José, ele tinha sonhos. E esses sonhos foi que colocou ele em muitos apuros. José sonhou uma vez que estava no campo, junto com seus irmãos, ele estava no campo, e os feixes de trigo, 11 feixes de trigos, se curvavam diante do feixe de trigo de José. E José vai e conta para os seus irmãos: ó, meus irmãos, tive um sonho, vem cá, deixa eu contar meu sonho, eu tô doido para contar meu sonho. Ó, eu sonhei que a gente estava no campo e os feixes de trigo de vocês, meus irmãos, se curvavam diante do meu feixe de trigo. Olha, né? Que legal. E os irmãos dele falaram: rapaz, tá pensando o quê? Que você vai comandar a gente? Que você vai ser nosso chefe? E aí eles ficaram com muito mais raiva ainda de José, por causa do jeito que ele contava os sonhos, né? Todo alegre, né? E eles geralmente quem não sonha tem raiva de quem sonha, não é assim? Então assim também foi com José. Aí José vai e sonha de novo, né? Sonha mais uma vez. E ele fala de novo: ó, vem cá, eu tive outro sonho. Aí eles falam: ixi, lá vem o sonhador com esses sonhos dele, né? Aí conta aí, né? Aí José: sonhei que dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí, né? Aí eles falaram: quer dizer então que então você vai ser o nosso chefe, você vai comandar a gente? E o pai dele, Jacó, né, Israel, pergunta: que negócio é esse, meu filho? Quer dizer então que seu pai, sua mãe e os seus irmãos vai ter que se curvar diante de você, né? Bom, os irmãos deles ficaram, claro, os irmãos dele ficaram com muita raiva. Só que Israel, né, Jacó ficou com isso na cabeça, ficou pensando nisso aí, né? Mas ficou quieto. Aí, né, que começa o boicote. Ele sofre boicote, né? José chega, todo mundo fica quieto. Eles estão brincando. Quando José chega, todo mundo abandona José, sai de perto. José começava a contar uma coisa, eles saíam e deixavam José, né? Então José sofre isso, né? Seus irmãos odeiam a ele. Ele sofre boicote, ninguém quer saber dele, ninguém quer falar com ele. Isso, quando você sofre isso por causa de um inimigo, por causa de um desconhecido, até, né, dá até para entender, mas na sua própria casa, sua própria família, seus próprios irmãos, ter ódio, odiar você e não querer falar e estar com você,
É muito chato isso, né? E José, né, por causa dos seus sonhos, ele começa a sofrer tudo isso, né? Um dia, né, os seus irmãos, que eram os filhos de Zilpa e de Bila, eles vão para Siquém, né, para levar as ovelhas para pastar. Então eles demoram para voltar para casa e Jacó, né, Israel chega e fala: José, vem aqui. Eu preciso que você vá atrás dos seus irmãos, né? Vá lá atrás dos seus irmãos, vê o que eles estão fazendo lá, né? Tá demorando demais. Leva pão, né? Leva pão, leva água para eles, vinho, né? E José ficou com medo, né? Falou: poxa, eles já não gostam de mim. E ainda o Senhor vai mandar, mas tudo bem, ele obedece o pai. Ele obedece o pai. José é um menino obediente. E a Bíblia diz que Deus era com José, né? E José vai. Então ele anda, caminha, vai até a cidade de Siquém, né? E diz que lá ele não vê os seus irmãos, ele encontra com um homem naquele lugar. E ele diz: ó, seus irmãos já não estão mais aqui. Eles foram para Dotã, né? Para a cidade vizinha. José, então, ele não volta para casa. Ele fala: então eu vou chegar até Dotã, tô com saudade dos meus irmãos, faz tempo que meus irmãos não vêm para casa, e eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou procurar meus irmãos. E José vai, né? Só que quando eles avistam José, os seus irmãos falam: ah, lá vem o sonhador. Olha lá, não. Lá vem o sonhador. E ele gritava: ei, meus irmãos, eu aqui, sou eu, José. E eles falam: ah, grande coisa, vamos matar esse filho da mãe, vamos ver no que vai dar os sonhos desse moleque, né? E José vai todo feliz, né? E os seus irmãos: vamos matá-lo, né? Vamos matar ele, vamos. E olha só, José chega, então eles agarram a José, eles tiram a sua túnica colorida que o seu pai lhe deu, né? Eles pegam e falam de matar, vamos matar ele. Só que o mais velho, né, Rubem, ele fala: não vamos matá-lo, né? Vamos jogá-lo aí nesse poço, tinha um poço, né? E eles falam: tá, tudo bem, né? Vamos jogar ele nesse poço. E eles jogam José naquele poço. Diz que aquele poço não tinha água, era um poço vazio. Eu acho que um poço vazio ainda era pior do que um poço com água, né? Porque tinha todo tipo de coisa lá dentro, né? Tinha bicho morto, tinha sujeira, tinha escorpião, né? E eles jogam José dentro daquele buraco. O que José estava fazendo de errado, né? Nada. Ele ainda foi levar... Sabe o que eles estavam fazendo quando José está dentro do buraco? Comendo o pão que ele tinha levado. Então eles sentam lá para comer. E José, ele pede socorro, ele grita: ô, meus irmãos, tira eu daqui. O que eu fiz para vocês? Tira eu daqui desse buraco, tira eu desse poço. Tira eu daqui. Papai mandou eu vir atrás de vocês. Eu vim trazer pão. Oh, por favor, me tira daqui. Ô, Rubem, me tira daqui. Né? E eles riam, né? E falavam de matar José. E José pedindo socorro, né? Não tinha culpa nenhuma, coitado. Só que diz que Rubem, né? Ele sai para buscar as ovelhas que tinham se afastado, né? E ele se afasta, vai lá procurar as ovelhas que tinham se afastado do rebanho, né? Então Judá pega e tem uma ideia, falava assim: ó, não vamos matá-lo não, vamos matar ele não, né? Porque ele é sangue da gente, né? A gente vai sujar com o sangue do nosso próprio irmão, não é muito certo não, né? Então nessa hora tá vindo uma caravana de ismaelitas, né? Os ismaelitas, né, que era descendente de Ismael, né, lá de Abraão, que nem a gente fala, do outro filho lá. Então ia vindo uma caravana de ismaelitas. Eles estavam vindo para ir até o Egito,
carregando muita bugiganga para vender, escravos. E Judá fala assim, aí ó, a gente pode se livrar do sonhador, nunca mais a gente vai ver José e ainda a gente ganha um dinheirinho. Então eles vendem, tira José do buraco e eles vendem José para os ismaelitas, né? Olha só, que coisa, né? José falava, vende não, gente, não vende não, deixa eu voltar para casa com vocês, por favor, não me vendem não, vende não, poxa. Aí eles vendem José por 20 moedas, 20 ciclos de prata, então eles vendem a José. Então quando o seu irmão mais velho volta, né, Rubem volta, ele fala, puxa, o rapaz não está mais lá no buraco. E agora, né? O rapaz não está mais no buraco. Então eles, com a túnica de José, eles falam assim, vamos fingir que um animal o despedaçou. Eles rasgam aquela túnica de amor, né? Com muito amor que o Jacó, Israel, deu para o seu filho. Eles rasgam aquela túnica, eles matam um bode, eles sujam aquela túnica de sangue e eles não levam. Eles mandam que levem ao Jacó, o velho Jacó, e manda perguntar ainda, essa aí por acaso é a túnica do seu filho? Não, eles não falam dos irmãos, né? É do seu filho, né? O desprezo. Então diz que Jacó, ele reconhece aquela túnica suja de sangue e fala, com certeza algum animal feroz o despedaçou, né? E que triste porque, né? Ele que mandou seu filho atrás dos seus irmãos. Então Jacó, ele põe roupa feita de pano de saco, ele suja, ele joga terra em sua cabeça e ele fica de luto muitos e muitos dias por seu filho José, que ele mais amava, né? E seus irmãos tentaram consolar o pai, mas ele não quis ser consolado, né? José, então, ele vai parar no Egito, né? Ele vai parar numa banca de escravos lá na terra longe da casa dele, lá no Egito, né? Ele tinha tudo para estar lá, nervoso, com raiva, carrancudo, fechado, triste, lamentando, poxa, meus irmãos me vendeu, Deus esqueceu de mim, e não, mas ele ficou ali, né, quieto, ele ficou calmo, né, claro, angustiado, lógico, mas diz que Deus era com José, além de tudo que ele estava passando, Deus era com José. E o que acontece? Ele estava na banca de escravo e vem um camarada lá. Ele se chamava Potifar. Ele era chefe da guarda do exército do rei do Egito, do faraó, do grande faraó. Então Potifar chega lá na banca e fala, olha, eu estou precisando de um escravo, de um trabalhador bom, de um escravo, para levar para trabalhar lá na minha casa, né? Olha só. E ele olha, né, os escravos, ele vê José e fala, aquele ali. Aí o dono dele fala, não, isso aí foi vendido até pelos próprios irmãos. Isso aí não vale nada, ele não fala nem a nossa língua. Isso aí não vale nada, né? Isso aí nos camaradas aí não vale nada. Bonitão, os braços fortes, bonito. O José era muito lindo, formoso. E Potifar olhava, tem algo diferente nesse camarada. Sei lá, né? O rosto de José brilhava, ele era diferente. Deus era com ele e Potifar olhava para aquele jovem e falava, não, puxa, ele tem alguma coisa diferente esse rapaz, né? Quanto que ele custa? Não, mas ele não vale nada, isso aí os irmãos próprios vendeu, né?
Rapaz, aí nem fala a língua da gente, né? Você vai para perder tempo com esse camarada aí, deixa ele aí, né? Te vende para outro. E ele fala, não, ele tem alguma coisa diferente, esse cara. Esse camarada tem alguma coisa. Eu levo ele, eu quero ele para mim. E diz que Potifar então lhe compra José. Compra José. Olha Deus trabalhando na vida de José, né? Potifar vê diferença naquele jovem, né? De 17 anos, né? E Potifar fala, eu vou levar ele para mim. Ele compra José e ele leva José para trabalhar lá na sua casa. José sai da banca de escravo, ele é jogado dentro de um poço, ele é retirado do poço, ele é vendido e ele vai parar na banca de escravo. E Potifar, né, aliado ao rei Faraó, ele compra José e leva para sua casa. E diz que José vai lá para a casa de Potifar e ele não vai nervoso, revoltado da vida, fala, putz, meu Deus, eu virei um escravo aqui, né? Virei um escravo, Deus me abandonou, aqueles meus irmãos que me venderam. Não, ele tinha tudo para ficar triste, tudo para ficar emburrado, tudo para ficar não trabalhar, né? Cruzar os braços, colocar os braços para trás, cruzar os braços, eu não vou trabalhar coisa nenhuma. Mas não, José é diferente. José ele chega na casa de Potifar e diz que aonde José colocava a mão, tudo ia bem. E diz que José foi para a casa de Potifar como um escravo. E tudo que ele colocava a sua mão prosperava, ficava mais bonito, porque Deus era com José. Ele sorria, ele colocava um sorriso no rosto, ele trabalhava, ele se esforçava. José agrada o seu dono e ele colocava a mão nas flores, as flores ficavam mais bonitas, né? Tudo que ele fazia ficava bonito, onde ele botava a mão dava certo. Então o Potifar vê isso e fala, rapaz, esse camarada aí, rapaz, gostei desse menino mesmo, hein? E ele coloca José como encarregado de tudo em sua casa. José então começa a tomar conta de todas as coisas de Potifar. Ele passa tudo, ele dá tudo na mão de José. E ele fala, a única coisa que eu me preocupo é a comida que vem para minha mesa. O resto, tudo na mão de José. Deus era com José. Ele ganha, né, a admiração do seu dono e ele vira o chefe da casa de Potifar. Então José mexia com dinheiro, José mexia com as flores, mexia com a casa, com todas as questões, fica na mão de José, né? Só que acontece uma coisa, a dona Potifar, a mulher de Potifar, vê José bonito, jovem, forte, onde botava a mão dava certo, trabalhando dentro da casa dela. Então ela põe os olhos em José, né? E começa a cobiçá-lo, né? E sabe o que ela fazia? Ela chegava em José e falava, deite-se comigo. José fala, não, eu não posso. Eu não posso fazer isso. E ela falava, venha, deite-se comigo, José. Agora imagina, era uma mulher linda, porque para ser mulher de um chefe da guarda do exército de Faraó, do grande rei Faraó do Egito, tinha que ser muito bonita essa mulher, bonita por demais. Agora imagina, a cavalona que era, e era a mulher mais bonita do Egito, né? E José falava, não, eu não posso. Ele fala para ela assim, olha, o meu patrão, seu marido, colocou tudo em minhas mãos. Eu tenho poder sobre
tudo aqui na casa do meu patrão, menos a senhora. Como poderia eu fazer uma coisa tão feia, errada, né? E pecar contra o meu Deus, né? José, ele é fiel ao seu pai, José é fiel ao seu patrão, e José, primeiramente, ele é fiel ao seu Deus. Mesmo com tudo que ele passou, ele não nega o seu Deus, ele é fiel ao seu Deus, e Deus era com ele, né? Ele podia falar, né? Os jovens hoje podiam falar, não, mas ele tem que provar que ele é homem, né? Podiam dizer, não, é autoafirmação, ele tem que provar que ele é homem. Ele era escravo, tinha que obedecer a sua dona, né? Mas José não. Ele segue fiel. E diz que ela permanece, ele tentava, uma coisa é você ser tentado uma vez só. Outra coisa é você ser tentado, e tentado, e tentado, e tentado, e isso que José sofria todo dia. Mas ele começa o quê? Fugir. Então ele já não chegava nem perto dela, né? Lembra lá de Sansão, da história de Sansão, né? Sansão e Dalila todo dia falando, e diz que Sansão, ela enche tanto o saco dele que ele fica com a raiva, com um ódio de matar. E ele acaba abrindo e contando tudo para Dalila e acaba falhando. José, ele foge. Então ele fugia, né? Ele não ficava perto dela, né? Ele não chegava perto da sua dona. Só que acontece que uma vez José entra na casa para fazer os afazeres e não tem ninguém ali. Então aquela mulher, ela agarra José e fala, deite-se comigo. José então podia ter falado, não, foi irresistível, não deu para resistir. Me agarrou. Mas não, José, ele foge e acaba largando na mão dela a sua capa. Então ela grita, os empregados chegam, ela fala, olha o que esse hebreu que meu marido trouxe para dentro de casa tentou fazer comigo, ele tentou me abusar dentro de casa aqui. Vixe, olha só, Satanás, né? Que mentira. Por isso que fala que o diabo é o pai da mentira. Levantou um grande falso contra José, né? Ô José, de novo José. E o que acontece? Ela espera até mais tarde, o senhor chega, né? O seu senhor chega, Potifar chega e ela conta a mesma coisa. Ó, o seu servo hebreu, ó o que ele fez. Entrou aqui dentro da casa, trabalhando aqui, ele entra dentro da minha casa e tentou, né, abusar de mim. Então diz que Potifar ficou muito furioso e ele joga José dentro da prisão, né? Olha só. Só que a Bíblia diz que mesmo dentro da prisão, Deus era com José. E lá dentro, ele acaba ganhando confiança do chefe que cuidava dos presos. E o chefe dos presos coloca José como encarregado lá dentro. E é José quem manda em tudo lá dentro também. Deus era com José. Ele ganha a confiança do carcereiro. E José começa a comandar todos os presos. Tudo que entrava ou saía de dentro tinha que falar com José. Acontece que o chefe dos copeiros, né, aquele que servia o vinho ao rei Faraó, e o chefe dos padeiros, né, que fazia as delícias ao Faraó, eles são jogados também lá dentro da prisão, né? Eles são jogados dentro da prisão. E quem está lá na prisão? José. Acontece que um dia cada um teve um sonho. E eles chegam José chega lá para falar com eles, né? E eles estão tristes. E José fala, por que vocês estão tristes desse jeito? O que aconteceu? Qual o problema? Então o chefe dos copeiros fala assim, cada um teve um sonho e
e não sei o que esse sonho quer dizer. Aí José falou assim, é Deus que dá discernimento de sonhos, né? Vamos, conte-me o sonho e eu direi a vocês o que quer dizer. Então o chefe do copeiro fala assim, olha, então, meu sonho é esse, eu sonhei, né, que eu estava lá na casa do faraó e tinha um pé de uva lá, na vinha, e dela saía 3 galhos, e os galhos saíam flores e saíam uvas. Eu pegava as uvas, espremia no copo do rei e o servia. José falou, olha, daqui a 3 dias o rei vai mandar tirar você daqui e você vai voltar a servir o rei. Eita, o cara ficou tão feliz. Aí o padeiro também falou assim, eu também tive um sonho, deixa eu contar. Ele, conte, vamos lá. Então, eu sonhei, né, que eu carregava 3 cestos, né, na minha cabeça. O último tinha carnes, né, e os corvos vinham e comia, né, o que estava no cesto. Rapaz, José falou assim, então, daqui 3 dias o faraó vai mandar tirar você daqui e você vai ser morto e você vai ser pendurado numa forca. Olha só, você vai ser pendurado lá, você vai morrer. E as aves vão comer.